palavra do Senhor. O presbítero Oswaldo estará orando pelo preletor da noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Como orienta o nosso pastor, oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste instante nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade, onde nós vamos ouvir a tua palavra. Usa o teu servo poderosamente e fala com a tua igreja. Nós te pedimos, Pai, seja com eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: hoje é Santa Ceia, não vamos perder tempo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 22, versículo 31 até o versículo de número 34. Quantos irmãos encontram? É uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa noite, pela primeira vez nessa igreja. Vosso pastor, pastor Fernando, é um irmão, um amigo, uma pessoa que nós conhecemos em longas datas. Fico muito feliz em saber que o seu ministério tem se tornado profícuo, próspero. Sua muito digníssima esposa é uma irmã amada, amiga, uma pessoa de um coração muito grande. Eu não estou vendo ela aqui. Ah, tá ali, né? Pessoa amiga, inclusive a minha esposa tem um grande carinho por ela, porque todas as vezes que ela vê minha esposa, ela dá atenção à minha esposa. Isso é cativante, né? Poucas pessoas têm essa habilidade, mas quem estiver perto de uma pessoa assim, irmão, valorize, porque são poucos, tá? Todos encontraram o texto sagrado. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu vou ler para os irmãos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Repita comigo: até a prisão e a morte. Muito bom. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E todos dizem? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Igreja do Senhor, com a ajuda de Deus nós iremos trazer uma palavra. Palavra esta que Deus colocou no meu coração, tá? Vou trazer rapidamente um sermão biográfico sobre a vida de Pedro. Queridos irmãos, como nós lemos aqui no texto, o próprio Senhor Jesus, ele traz uma revelação sobre o mundo espiritual. Glória a Deus. Satanás pediu para Jesus, pediu autorização a Jesus para cirandar com Pedro, como ciranda com trigo. O trigo, quando ele é colhido da colheita, ele vai para um determinado lugar, e desse lugar ele é cirandado, ele é balançado, para que os grãos, para que as sementes que estão sobre aquele galho, sobre aquela flor, sobre aquele pequeno galho se soltem. E é dessa forma que o trigo é tirado e posteriormente feito farinha e feito outras coisas mais. Em outras palavras, o diabo pediu autorização a Jesus para fazer o que bem quisesse com Pedro, para fazer o que bem quisesse, da maneira que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Bendito seja Deus. Por que Satanás pediu isso? Pedro era aquele discípulo mais ousado entre os 12 discípulos ou apóstolos. Pedro era aquele que sempre tomava a iniciativa, era aquele que sempre tomava a palavra, era aquele que sempre ia na frente, falava, se precipitava em relação aos demais. Pedro também, meus amados irmãos, é aquele discípulo, de acordo com João capítulo 1, versículo 42, é o discípulo, o único discípulo entre os 12 que o próprio Jesus muda o nome dele. Você vai ver no texto sagrado que ele era chamado de Simão, não é? Filho de Jonas. Mas Jesus disse: não serás chamado mais Simão,
mas de Cefas, que quer dizer Pedro, ou fragmento de pedra. Pedro é aquele discípulo, meus amados irmãos, que era irmão de André e faz parte da primeira comitiva. Os primeiros discípulos que Jesus convoca para o seu ministério é André e Pedro, Pedro e André, e também Tiago e João. Os demais apóstolos, eles vieram depois. Pedro também é aquele discípulo, de acordo com São Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que ele morava em Betsaida, e Jesus foi até a casa de Pedro, e nessa visita até a casa de Pedro, o texto diz, aleluia, bendito seja Deus, que a sogra de Pedro, ela estava enferma. A sogra de Pedro morava com Pedro, a sogra de Pedro fazia parte da família e convivia no mesmo lar. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, quando Jesus entra na casa de Pedro, a primeira coisa que ele faz não foi pedir água, não foi pedir pão, não foi pedir água para lavar os pés, bendito seja Deus, não foi ser servido. A primeira coisa que ele faz é curar a sogra de Pedro, porque ela estava ardendo em febre. E aqui eu abro um parênteses dentro do texto: Deus vai visitar a tua casa nessa noite, Deus vai visitar a tua família nessa noite, e quem estiver doente, Jesus vai visitá-lo hoje, vai curá-lo. Não importa a enfermidade, possa ser uma enfermidade incurável aos olhos da medicina, mas deixa eu te dizer uma coisa: o médico por excelência, ele está aqui nessa noite, bendito seja Deus. E como ele curou a sogra de Pedro, vai curar também a tua família. Mas deixa aí mais adiante, em nome de Jesus. A Bíblia também fala, igreja do Senhor, que esse mesmo apóstolo é aquele apóstolo que, quando Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado, bendito seja Deus, e Jesus vai à parte para orar, esse mesmo apóstolo com os demais apóstolos, melhorou o som, obrigado meu irmão, eles estão lá no alto mar, e a Bíblia diz que já era a terceira vigília da noite. Eles foram para o mar da Galileia, aproximadamente entre 17 e 17h30 no nosso horário, e começaram a entrar no barco. Foram obrigados a ir, porque há momento que Jesus pede para a gente fazer, para a gente ir, mas tem momento que ele obriga. E deixa eu dizer uma coisa para você: ligue o sinal de alerta. Quando ele obrigar, vá. Quando ele obrigar, obedeça. E a Bíblia diz que eles são obrigados a entrar no barco, e eles vão para o mar, mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Eles saíram à tardezinha, já era quase 3 horas, ou melhor, mais de 3 horas da madrugada, e eles estavam no meio do mar, remando, e não saíam do lugar, até que Jesus desce do monte onde ele estava orando, e vai andando sobre as águas. E quando eles avistam Jesus de longe, eles dizem: é um fantasma, bendito seja Deus. Mas tinha um discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, disse: não é nenhum fantasma, é o Senhor. Aí Pedro diz assim: se é o Senhor, permita que eu vá a teu encontro. Bendito seja Deus. Olhe bem para mim, para você entender. Pedro era um pescador, era um exímio pescador, estava no seu ambiente, mas o mar estava bravio, o vento era contrário, e de repente aparece um homem de longe, andando sobre as águas. Eles não conheceram a princípio, mas quando Pedro disse que era o Senhor, Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá a teu encontro. Aí Jesus responde para ele: vem, Pedro. Aí Pedro mesmo, olhe para mim para você entender, e mergulhe no texto como eu. Imagine Pedro tirando o primeiro pé, a primeira perna de dentro do barco e colocando sobre as águas. O mar ainda estava agitado, o mar não tinha sido acalmado ainda, mas como foi Jesus que mandou, ele coloca a primeira perna, coloca o pé sobre a água, coloca o outro pé, e ele vai andando sobre a água. Bendito seja Deus. E só 2 pessoas na Bíblia e na história humana andaram sobre as águas. Primeiro foi ele, o poderoso, o soberano, o grandioso, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que é, o que há de vir, o guarda de Israel, a resplandecente estrela da manhã, e o Deus que te guarda e te protege, e te trouxe nessa noite para te dizer: eu tenho um negócio contigo. Somente quem crê, levante a mão e dê um glória. Levante a mão e dê um glória a esse Deus. Primeiro Pedro age com fé, mas depois ele permite que a fé dele seja abalada.
Enquanto Pedro estava focado em Jesus, olhe para cá, tem muita gente que a fé fica abalada porque perdeu o foco. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, obedecendo a voz de Jesus, atento ao que Jesus falou e crendo que era o Senhor, ele andou sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e olhou ao redor, ele viu o vento forte, bendito seja Deus. Ele viu o mar bravio, as ondas contrárias, o mar agitado, e a Bíblia diz que ele começa a naufragar, e ele começa a gritar: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo no momento de fé, onde nada te abala e o foco é Cristo, Ele é contigo. E no momento que a tua fé estiver abalada, o desânimo bater na tua alma, Jesus não esqueceu de ti. Você vai clamar como Pedro, e Ele vai te salvar, segurar na tua mão e te erguer, e você não vai perecer. Somente quem está entendendo, levante a mão. Mas vamos mais adiante por causa do tempo. Esse mesmo Pedro é aquele do capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus pergunta: vocês, quem dizeis ser o Filho do Homem? Aí uns disseram Elias, outros Jeremias, aí ou algum dos profetas. Mas o texto diz no capítulo 16, versículo 17 e 18, versículo 18, Pedro diz: ó Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro, irmão, apesar de não ter se convertido ainda, que o texto diz, quando tu se converter, Pedro, confirma a teus irmãos. Mas Pedro entendia que ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era aquele que havia de vir, era o desejado das nações. É aquele que Abraão disse, Deus disse para Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É aquele que Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher ia pisar a cabeça de Satanás. Ó crente, por que você está com medo? Se o teu Deus é maior do que Satanás, é maior do que os demônios, é maior do que toda a investida do inferno. Aí quando Pedro disse isso, Jesus disse: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E aqui Jesus diz uma coisa linda e tremenda e poderosa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui há um erro teológico, que perdoe os meus irmãos católicos, que interpretam como Pedro sendo a pedra que edifica a igreja. Não é. Jesus não ia edificar a igreja dele em um homem, Jesus não ia edificar a igreja dele em um dos apóstolos, Jesus ia edificar a igreja dele na pedra angular, na pedra de esquina, como mesmo Pedro diz lá no capítulo 3, no capítulo 2 de Atos, que a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram é essa pedra é o próprio Cristo. É sobre ele que a igreja dele está edificada, é sobre ele que eu estou crente, é sobre ele que eu acordei hoje e disse glória a Deus, é sobre ele que de manhã eu tomei café. Quem tomou café pela manhã? Quem almoçou meio-dia? Quem jantou? Se não jantou, quando chegar em casa vai jantar, levante a mão. É sobre ele, ele é o teu provedor. Ei, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. O Deus de Pedro é o Deus dessa igreja, e é o meu Deus. Só quem crê, levante a mão e dê glória, adore a ele. Tinha outra coisa, era 12 apóstolos, mas tinha 3, Pedro, Tiago e João. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão: ser crente é bom, é ou não é? Quem acha que ser crente é bom, levante a mão. Mas deixa eu dizer uma coisa: melhor do que ser crente é ser íntimo de Jesus. Porque tem gente que frequenta a igreja, tem gente que é membro, tem cartão de membro, mas eu tenho algo mais profundo e tremendo para dizer para essa igreja aqui nessa noite, do alto da alegria. Melhor do que ser crente, frequentador de igreja, cantar no departamento, cantar numa banda, pastorear um campo, dirigir uma igreja, ser um presbítero, seja lá o que for, um obreiro. Melhor do que isso é ser íntimo de Jesus. Por que, pregador? Quem é íntimo tem mais experiência, quem é íntimo tem mais intimidade. Quem é íntimo não perde tempo calado na igreja o tempo todo, é dando glória a Deus e aleluia. Quando ele chega, dá glória a Deus. Quando a banda canta, ele dá glória a Deus. Quando o pregador começa a pregar, ele diz glória a Deus. Por quê? Porque ele é íntimo.
íntimo? Quem quer ser íntimo? Quem quer ser íntimo? Quem quer ser íntimo? Além de crente, quer ser íntimo. Pedro era apóstolo, mas tinha algo mais. Fazia parte da intimidade de Jesus. É isso, vou mostrar para vocês. Quando Jesus pega os discípulos, só leva 3, Pedro, Tiago e João, vai para o monte da transfiguração. Chega lá, o Senhor mostra a sua glória. Diz o texto que Moisés e Elias também aparecem. Aí Pedro, mais adiantado, ele tinha o temperamento de Pedro era ou sanguíneo ou colérico. Há quem diga que era sanguíneo, outros dizem que era colérico. Não sabemos exatamente. A psicologia fala de 4 temperamentos: é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Pedro tinha tudo para ser colérico, mas Pedro, ele sempre tomava a palavra. Quando ele viu a presença de Jesus, a glória de Jesus, Jesus se transfigurar, mostrar quem ele é no céu, a sua glória, a sua presença, como João descreve lá em Apocalipse. Aí Pedro não aguentou: Senhor, como é bom estar aqui nesse lugar. Ei, Jesus está aqui nessa noite. Você pode dizer isso comigo? Como é bom estar aqui nesse lugar. Como é bom estar aqui nesse lugar. Vou abrir uma brecha aqui na mensagem. Quando eu vou lá para Gênesis, eu vejo que, longe de casa, vendido como escravo, mas a Bíblia diz que onde José chegava, o Senhor era com José. E aqui o Senhor falou no meu coração agora: tem pessoas aqui que estão pensando que Jesus não é mais com você. Eita, meu Deus. O Espírito Santo manda dizer: sou eu quem tenho te guardado, quem tenho te protegido. Acalma teu coração, tranquiliza tua alma. Eu sou contigo, minha filha. Eu sou contigo, meu filho. Se tu for para a direita, eu irei contigo. Se tu for para a esquerda, eu irei contigo. Quando tu te deita, eu estou guardando o teu sono. Quando tu se levanta, eu estou guardando a tua vida. Então não temas, não duvide. Eu sou contigo, diz o Senhor. E essa pessoa disse assim: Senhor, prova que tu és comigo nessa noite da ceia, e fala para mim que eu sou contigo. E ele manda te dizer: ele é contigo, minha irmã. Ele é contigo, igreja do Senhor. Eu me lembrei aqui, meu pastor me permita, eu não sou de trazer testemunho na pregação, mas eu quero rapidamente. O senhor já dirigiu a igreja lá de São Miguel, a chamada Xando Coité. Eu estava lá dirigindo essa igreja, estava com 3 meses. E 3 meses apenas uma alma aceitou Jesus como Salvador. O desejo de todo pastor é ver as vidas aceitarem como Salvador. Irmão, eu vou pedir uma coisa para vocês: no dia que ninguém aceitar Jesus, não vão para casa sem dar um abraço no seu pastor, porque o pastor deseja que as almas aceitem Jesus. E passava culto e pós-culto, ficava angustiado. A escola bíblica era dia de sábado. Com 3 meses depois eu estava na escola e disse: Senhor, se o Senhor verdadeiramente é comigo, salva as almas desse lugar. Mas se o Senhor não foi e a obra não está crescendo por minha causa, me tira daqui. Isso foi um sábado. Aí tinha uma oração depois de 9h30 da noite, e terminou a oração 10h30, fomos para casa. Aí domingo de manhã, 5h da manhã, eu dormindo com a minha esposa, alguém bateu na porta. Pá, batendo na porta. Minha esposa acordou e disse: meu filho, quem que está uma hora dessa, 5h da manhã, na nossa casa batendo? Deve ser um assaltante, um bandido. Não abre, não, deixa para lá. Eu disse: eu vou abrir. Cheguei lá, meu irmão, a minha casa, a gente está sem câmera. Naquela época estava sem câmera, não tinha nem aquele olhozinho que a gente olha. Mas eu abri o portão um pouquinho assim pela brecha, vi que era uma pessoa que não é crente, da Xando Coité, mas que sempre estava no domingo na igreja. Quando eu abri a porta, eu disse: meu filho, o que foi? Aí ele começou a chorar. Irmão, da Xando Coité para minha casa é 5 km. Eu disse: meu filho, o que é que aconteceu que você está chorando? Doente? Eu fiquei logo preocupado. Aí eu coloquei ele na minha sala, ele começou a chorar e disse: pastor, eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu não aguentei, irmão, comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, eu sei que o Senhor é tremendo, mas mandou na minha casa 5h da manhã para provar que é comigo. Ei, igreja, Deus é com você, não duvide que Deus é contigo. Eu vou completar, meu pastor, por causa da hora. Pensa que não, meus amados e queridos irmãos. Pedro, aleluia, ele vê aquela visão poderosa de Jesus. Mas teve outra coisa. Quando Jesus estava prestes a já ser crucificado, bendito seja Deus, aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o Getsemane.
O Getsemane, olha para mim, era um lugar de oração, era onde Jesus ia. Depois que Jesus foi para Jerusalém, ele tinha um hábito, quando ele ia para a aldeia de Betânia também, ele tinha o hábito de orar no Getsemane. Era um lugar frequentemente frequentado pelo Senhor Jesus. Mas nesse dia, ele não leva os apóstolos por inteiro, nem muito menos os discípulos que acompanhavam a multidão. Nesse dia, ele pega apenas Pedro, Tiago e João, porque Pedro, além de ser apóstolo, era tímido. E ali no Getsemane, Jesus pede para eles orar. Jesus vai mais adiante orar. Eles começam a orar e dormem. Jesus volta e diz: Pedro, vocês não conseguiram velar comigo nem uma hora sequer. Bendito seja Deus. Da mesma forma, quando Jesus vai para a casa de Jairo, que alguém diz: não precisa ir mais não, porque a filha dele já morreu. Mas Jesus, ela não morre, ela dorme. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês: para Jesus a morte e a vida é a mesma coisa. É Ele que manda na vida, é Ele que manda na morte. E até quem está morto, se Ele quiser, Ele ressuscita. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando ele chega na casa de Jairo, bendito seja Deus, só 3 discípulos entram com ele: Pedro, Tiago e João. Os demais ficam lá fora. Pedro era um homem de experiência com Deus. Pedro também viu, bendito seja Deus, quando lá em João, no capítulo de número 11, Jesus ressuscita Lázaro. Ele fica admirado com aquilo ali. Pedro, meus amados irmãos, ele também viu, bendito seja Deus, quando aquele homem paralítico lá em Cafarnaum, na casa de Jesus, foi descido pelo telhado e foi curado e perdoado os pecados. Pedro era um discípulo amado, era um discípulo próximo, era um crente que frequentava, passou pela faculdade teológica de Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que Jesus conhece Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Talvez quem olhasse de fora dizia: Pedro é um crente forte, é um crente firme, é um crente poderoso, é um crente que não perde culto, é um crente que está na doutrina, é um crente que não sai do pé de Jesus. Mas tinha uma coisa: Pedro era frequentador, mas não se converteu, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 22, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo como se anda com trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas tem uma coisa, Pedro: quando tu se converter, confirma teus irmãos. Bendito seja Deus, aleluia. Ei, por mais que eu procure ser, mas quem sabe se eu sou ou não é Ele. Bendito seja Deus. Por mais que eu tenha um cartão de membro, cartão de presbítero, pastor, ou evangelista, ou membro da igreja, mas quem sabe quem eu sou é Ele. Ele te conhece por dentro e por fora, pelo avesso. Ele sabe teu endereço, Ele sabe teu CPF, quantos cabelos, fios de cabelos tem na tua cabeça. Ele sabe a tua tipagem sanguínea, Ele sabe a tua história. Ele te conhecia desde o ventre, quando você ainda era uma criatura em formação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não abre mão de Pedro. Jesus não abre mão de você. Quem crê que Ele não abre mão de Pedro e também não abre mão de você, levante a mão e dê glória. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Você está sentindo a presença de Deus? Eu vou concluir a mensagem por causa do tempo. Olhe bem para mim para você entender. Aí Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou disposto a ser preso por ti. Se for preciso, eu vou ser preso com o Senhor. Se for preciso, Jesus, eu vou morrer com o Senhor. Comigo, pode contar comigo para qualquer situação. Se tu for preso, eu vou ser preso contigo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu vou ser leal, eu vou ser um servo leal. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus conhecia Pedro. Aí Pedro, ou melhor, Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu dirás que não me conhece. 3 vezes tu dirás que não me conhece. Meus irmãos, imagine, para quem estava de fora ouvir isso de Jesus. Os apóstolos viram, Pedro também viu, mas Pedro certamente retrucou: eu não vou te negar. O texto não fala, mas certamente Pedro, posso falar por inferência bíblica, que Pedro disse: se eu te negar, não, estou disposto a morrer.
Eu estou disposto a ser preso. Bendito seja Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma noite eles estavam no Getsemane orando. Aí lá veio um traidor, que também era um dos apóstolos. Segundo a Bíblia diz que ele era tesoureiro do ministério de Jesus. E o evangelista, ou melhor, o evangelista João, o texto de João fala que ele era aquele que colocava a mão na bolsa. E por causa de dinheiro, por causa de benefícios, ele trai o seu Salvador. Glória a Deus. E aí Jesus estava no Getsemane, a multidão se aproxima, ele se aproxima de Jesus, dá um beijo em Jesus, e aí denuncia quem era Jesus, que eles eram da região da Galileia, eram judeus, eram muito parecidos, poucos sabiam quem era quem, que eles tinham uma aparência similar, mas no beijo de Judas, ele denuncia quem era Jesus, e a multidão veio armado, com paus, com pedras, com lança, para prender Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando os soldados vão prender Jesus, Pedro tira a espada da bainha. Aleluia. Era crente, mas a espada não era. Frequentava a igreja de Jesus, mas não tirava a espada. Era aquele crente com reserva, estava na igreja, mas tinha uma coisinha, um resquícios do mundo. Pedro tira a espada, e como ele era colérico, ele pega a espada e vai tentar acertar Malcom, servo do sumo sacerdote. Mas por providência de Deus, não acerta nenhuma parte que era fatal no corpo de Malcom. Acerta a orelha, e a orelha é arrancada, e ela cai no chão. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, que Jesus pega a orelha de Malcom, coloca a orelha de volta no lugar, não pega a linha de bisturi. Pastor dessa igreja, o pastor Fernando, falou para mim que faz biomedicina, deve entender a linha, a agulha para fazer. Hoje eles usam cola, como a região é cartilagem, mas Jesus não pega nenhuma cola, não pega nenhum instrumento, não pega a tesoura, não pega a linha, não pega a agulha, não pega nada. Ei, para ele realizar milagre, só basta um toque ou uma palavra. Quem crê nessa noite que vai receber o toque do Senhor e vai receber uma palavra dele sobre a tua vida, a orelha é colocada no lugar. Aí Jesus dá outra lição para Pedro. Pedro, guarda a espada, porque quem vive da espada, pela espada morrerá. Jesus é levado preso, todo mundo se escandaliza, todo mundo foge, inclusive Pedro. Somente João, que é uma pregação para um outro dia, se Deus assim me permitir, não abandonou Jesus. Onde Jesus estava, João estava. Glória a Deus. Porque tem gente que diz, eu estou contigo, mas na hora do vamos ver, some e desaparece. É assim, não é, pastor? Pedro disse, Jesus, eu estou contigo, mas na hora do vamos ver, Pedro, perna para que te quero. Pedro corre. Jesus é preso, levado à casa do sacerdote Caifás. E lá na casa do sacerdote, Pedro vem de longe, comendo pelas beiras, com medo, assustado. Aí a primeira pessoa reconhece ele, tu és um deles. Eu vi tu lá quando ele foi preso. Ele disse, eu mesmo não, eu sou nada, nem conheço. Aí João vê Pedro, pede que a criada deixe Pedro entrar. Pedro entra lá dentro, alguém conhece Pedro de novo. Aí Pedro diz, eu não. Aí terceira pessoa olha para Pedro, percebe que Pedro era um dos apóstolos e diz, a tua aparência te denuncia, tu és um deles. E a Bíblia diz, olhe para cá, meu irmão, aqui é algo poderoso, mas também muito triste. Diz o texto que Pedro pragueja. Ele pragueja. E eu fui pesquisar o que significa praguejar. Eu quero dizer para a igreja que Pedro pragueja, diz, eu não conheço, e se eu conhecesse o homem, eu quero que eu morra, ou que caia, aqui no Nordeste, o pastor Oswaldo gosta de brincar sobre isso, que caia um curisco sobre a minha cabeça, eu quero morrer, eu quero sumir, se eu conhecesse esse homem. Quando Pedro fala isso, olhe para mim, o galo canta, aleluia, aleluia. E para além de cantar, meu Deus, a hora está indo embora. Aí Jesus vira o rosto e olha para Pedro. Sabe o que Deus me fez entender aqui quando isso acontece? O inferno estava na plateia esperando isso acontecer. Já matamos o Judas, já enganamos Judas, já trabalhamos no coração dele, agora vai ser a vez de Pedro. Está lembrado que o texto diz
ciranda com trigo. Mas tem uma coisa: Satanás pediu, mas Jesus disse: não. Eu vou parafrasear o texto. Com Judas eu permiti, mas com meu Pedrinho não. Ei, quem é a menina dos olhos de Deus? Martim Lutero disse: Satanás é como um cão raivoso, bravo, mas ele está numa coleira, amarrado numa corda, e quem segura a corda é Deus. Ele só ataca se Deus permitir. Por isso que o diabo não toca em você, não toca na sua família, não toca na tua casa, porque Deus está segurando ele na coleira e dizendo: nele você não toca, nele você não pega, nele você não faz nada, nele você não vai destruir. Eu vou provocar um acidente. Vai não, eu vou tirar os carros da estrada. O demônio está na esquina querendo derrubá-lo. Não, vai. Meu Pedro não. Irmão, quando eu vou agora, meu Deus, meu pastor, me desculpa o horário, falta 2 minutos, eu termino já. Aí eu fui lá, vou agora para Jó. Observaste tu, meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Se eu fosse falar isso no filho, eu ia dizer: tu viu meu filho? Passando no vestibular, vai fazer medicina, chega cedo em casa, me dá trabalho, é meu orgulho. Se Deus chorasse, que o choro, a lágrima é um sentimento humano, mas era como se Deus estivesse chorando de orgulho por Jó. Aleluia. Mas deixa eu dizer, Deus não só chora de orgulho para quem teoricamente não tinha nenhum defeito. Deus também chora de orgulho por quem tem defeito. No meu Pedro você não toca. Jesus tinha dito, salvo equívoco, em Mateus capítulo 10, eu até anotei aqui no meu sermonário. Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quando Pedro saiu dali, essa palavra martelava na cabeça. Martelava. Eu neguei, eu disse que não conhecia. Aí Pedro lembra quando Jesus trouxe essa doutrina. Aí Pedro sai daí chorando, aperreado, agoniado, o inferno dizendo: vou acabar com ele. Jesus: vai não. Vou destruir Pedro. Vai não. Vou acabar com o ministério dele, vou matá-lo que nem matei no suicídio ao Judas traidor. Vai não. Espírito de depressão não pega em crente Pedro, que Jesus ama ele, mesmo com falhas, mesmo com fragilidade, mesmo com fraquezas, porque Deus diz: nele você não toca. Quando Jesus ressuscita, 2 mulheres são as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Mas quando Jesus ressuscita, que as mulheres falam com ele: Jesus, não me toques agora, eu não voltei para o meu pai. Mas vai e diga para Tiago, foi assim? Mas vai e diz para João, foi assim? Diz para Levi, o Mateus, foi assim? Não. Diga para Tomé, para Bartolomeu, não. Vai e diz a Pedro. Aleluia. Sabe o que Jesus me disse? Meu Deus, a hora está indo embora. Eu vou tratar Pedro, ele está ferido, ele está frustrado, ele deve estar decepcionado consigo mesmo, porque me negou 3 vezes. Mas eu vou tratar Pedro. E para encerrar, por causa da hora, irmão, capítulo 21 do Evangelho de São João. Para encerrar, Jesus já tinha ressuscitado. Os discípulos estavam como se estivessem dispersos, ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro e João foram pescar com os demais discípulos. Jesus aparece na praia e diz: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Aí um deles disse: não. Aí Jesus disse: lance as redes do outro lado. Na primeira pesca maravilhosa de Lucas, Jesus pegou o barquinho de Pedro emprestado. E agora Jesus fala mais uma vez a mesma palavra. Aí eles lançaram a rede do outro lado, pescaram 153, salvo equívoco, grandes peixes. Na primeira pesca as redes se rasgaram porque era tanto peixe, mas nessa pesca a rede não se rasga. Aí João, aquele a quem Jesus amava, disse: Pedro, é o Senhor. Só que Pedro não era presepeiro. Quem já viu João?
judeu pescar nu. Você pega o texto, Pedro estava nu, diz: quem é o Senhor? Aí Pedro pega a sua túnica, se veste e se joga dentro da água. Irmão, para um judeu pescar era profissão, mas nu era falta de vergonha. Porque a coisa mais sagrada para um judeu era a sua intimidade, era a sua nudez, eram as suas vergonhas. Mas Pedro ainda não tinha se convertido, era presepeiro, estava pescando nu. Aí eles vêm para a beira da praia já com 153 peixes, alegre, sabendo que era o Senhor. Chega na beira da praia, já tinha pão e peixe para comer. Quando Jesus chega, Pedro chega, aí Jesus disse para Pedro: meu pastor, eu vou terminar. Pedro, vem cá, Pedro, quero ter um particular contigo, senta aqui. Deixa os demais ali, mas vem para cá para conversar. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Primeira pergunta: quantas vezes Pedro negou Jesus, igreja? Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: eu te amo, Senhor. Jesus poderia ter parado aqui, sim ou não? Ter terminado aqui, sim ou não? Poderia ter dito: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Poderia ter parado aqui. Mas Jesus disse: Pedro, tu me amas a segunda vez. Aí Pedro: tu sabes que eu te amo, Senhor. Na terceira vez, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá o goto. Pedro lembra que negou Jesus 3 vezes. Estou parafraseando, a Bíblia não fala que ele dá goto nem nada, mas estou parafraseando. Aí Pedro lembra que negou Jesus 3 vezes. Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer, vou encerrar aqui por causa da hora, irmãos. Não tem caso perdido para Jesus. Se você pensa que teu filho, se você pensa que até você mesmo é um caso perdido, não há caso perdido para o Senhor. Aquele a quem Jesus ama, aquele a quem Jesus tem negócio, aquele a quem Jesus chama, e aquele até quem Jesus muda o nome, como mudou de Pedro, Ele vai restaurar. E eu vou profetizar aqui pela Bíblia de olho aberto: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será maior do que a... Repita comigo, por favor: a glória da segunda casa. Depois que Pedro se converteu e batizado com o Espírito Santo, primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. Capítulo 3 de Atos, ele vai, para o templo orar, hora nona, 3 horas da tarde, bendito seja Deus. Chega um homem lá na porta, quero que pedir esmola, disse: me dá alguma coisa? Aí Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E eu quero que Pedro tinha o Espírito Santo na vida dele, a presença na vida dele, a glória da vida dele. Em nome de Jesus Cristo, levanta e ande. Eu vou dizer para crente aqui: como tu era usado no passado, hoje, por esses dias, vai ser usado muito mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.